Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo algumas palavras acerca do nosso processo evolutivo. Eu sou médica, atuante na medicina há 37 anos, sou estudiosa da doutrina espírita há 25 anos. Nesses anos todos, tenho feito uma busca para que consigamos entender a nossa missão aqui, a nossa jornada, principalmente trabalhando o binômio medicina e espiritualidade. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palestra que eu dei num centro espírita. Eu tenho feito algumas palestras aqui em Sorocaba, cidade onde eu resido, e na região. Então, eu vou compartilhar com vocês uma palestra que chama-se Brilhemos Nossa Luz. Como Jesus mesmo nos ensinou, nós devemos brilhar, nós somos luz, e que nós não deixemos a nossa luz se apagar, para que nós possamos iluminar o nosso entorno, a nós mesmos e o mundo. Então vamos começar. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 11, ele nos diz o seguinte: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então a própria Bíblia nos convida, também no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus nos diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue andará na luz e não andará nas trevas. Nos é trazida uma reflexão que todo cristão foi chamado a brilhar. Não só cristão, também adeptos de outras crenças. O ser humano foi chamado a brilhar. E da mesma forma que uma lâmpada, para que ela possa brilhar, ela tem que estar conectada a uma fonte de energia, o cristão, ele não pode brilhar se ele não estiver conectado aos ensinamentos de Jesus. E a literatura espírita, ela nos traz muitas orientações acerca de como podemos brilhar nossa luz. No livro Caminho, Verdade e Vida, que é aquela série evangélica, que são trazidos textos do Evangelho através da mediunidade de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele diz assim: façamos a nossa luz. Então ele nos convida que, em meio à grande noite que representa o nosso planeta, esse nosso círculo de relações, onde infelizmente ainda predominam os aspectos negativos do ser humano, insensatez, egoísmo, vaidade, maldade, é necessário que brilhemos a nossa luz. Sem isso, é impossível alcançarmos a nossa evolução e galgarmos caminhos mais leves que possam fazer com que nós auxiliemos a muitos. Nesse mesmo livro, na mediunidade do Chico, o Emmanuel, que é o seu principal mentor, ele diz o seguinte: sem essa irradiação brilhante do nosso ser, inclusive, nós não seremos muito vistos pelos nossos mentores, pelos espíritos que estão numa esfera mais alta, a fim de que eles possam nos auxiliar sempre. Eles dizem assim que, nesse texto, brilhar a nossa luz é sinônimo de auxílio. Então, falando um pouquinho dessa questão, elevarmos nossas vibrações para que a espiritualidade amiga, que está um pouquinho mais elevada, possa nos auxiliar, interessante que sutilizemos nossas energias. Então, existem muitos caminhos para que isso aconteça. No decorrer da palestra, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Nesse mesmo livro, eles dizem assim: é indispensável para que nós brilhemos nossa luz, que nós organizemos esse nosso santuário interno, para que as trevas não nos dominam. Orai e vigiai, substituindo pensamentos ruins e muitas vezes até nos utilizando de memórias positivas, para que resgatemos memórias amorosas, alegres. Por exemplo, é muito interessante, vou dar um exemplo aqui. Quando nós pensamos em algo, esse algo, se nós mantivermos um certo tempo nessa linha de pensamento, ele cria uma forma pensamento, que é descrita nos livros espíritas. E essa forma pensamento, ela não demora muito para ser cristalizada. Existem relatos na literatura que cerca de 15 segundos que nós pensemos firmemente em algo, já cria-se essa forma pensamento. Então é importante vigiarmos atentamente nossos pensamentos. Quando
quando estivermos com pensamentos ruins, o Divaldo tem um vídeo que ele fala assim: quando lhe ocorrer um pensamento ruim, ele faz até assim, ó, substitua por um bom. Não deixe esse pensamento cristalizar, criar uma forma de pensamento. E aí, se necessário for, se ainda assim vocês não conseguirem, vamos resgatar essas memórias positivas que são muito úteis para que nós consigamos sair dessa esfera de pensamento ruim. Nesse mesmo livro, ele diz assim, no capítulo 180, façamos nossa luz. Então ele diz assim, é importante que tenhamos a nossa própria luz, que criemos a nossa luz. Então, por exemplo, ele fala assim, que no caminho da nossa jornada evolutiva, nós podemos nos valer de luzes alheias, seja uma avó, seja um professor, seja uma mãe, seja um marido, uma sogra, que nos auxilia para que nós trabalhemos a nossa luz. São aquelas pessoas que dizem assim, você vai ao centro, leva meu nome lá, reza para mim. Então a gente pode até, durante algumas situações emergenciais, valermos de luzes alheias, mas muitas dessas luzes vão marchar para frente, vão desencarnar, vão trabalhar em outros locais. Então é importante que nós desenvolvemos as nossas luzes. Então é importante agradecer a este ser, a estes seres que estão nos auxiliando, mas é importante que acendamos a nossa candeia para que realmente consigamos evoluir. Na verdade, neste livro também, ele nos convida, nesse mesmo capítulo, ele nos diz, aliás, que a nossa necessidade é de luz própria. Quando nós desencarnarmos, não nos valeremos de luzes alheias. Então, esta necessidade de luz própria, ela vai ao encontro do nosso esclarecimento íntimo, da nossa autoeducação e da conversão que a gente vai ter desse nosso ser pequeno ao ser maior, que está ligado a Deus. Ele diz também no livro Vinha de Luz, mesma linha desta série evangélica, ele diz o seguinte, que Jesus, brilhe vossa luz. Jesus pede que tenhamos a luz da sabedoria. E com essa luz da sabedoria é que iremos conseguir fazer brilhar a nossa luz. Ele diz assim, é importante nos instrumentalizarmos aqui na matéria para que a nossa luz se faça presente. São hábitos bons que nós vamos adquirindo dia a dia, hábitos que nos conectem com a espiritualidade do bem e hábitos que façam com que cada vez nós estejamos vibrando no bem. Pelo Livro dos Espíritos, a definição de mal é a ausência do bem. Se nós ocuparmos o nosso ser com coisas boas, não haverá espaço para o mal. Não é, gente, uma tarefa fácil. A porta larga, como diz a Bíblia, é muito mais fácil de ser achada, se passa com folga, com tranquilidade, e a porta estreita, ela é mais difícil. Requer esforço, requer orar e vigiar, requer vigilância, mas a espiritualidade está sempre assim, torcendo pela nossa evolução e cuida de cada detalhe de nossa vida. Os mínimos detalhes eles estão cuidando para que nós tenhamos proteção, para que nós tenhamos felicidade. Basta também que saibamos aproveitar as oportunidades. Uma vez eu vi uma definição, abrindo um parênteses aqui para ficar mais leve, uma definição do que é sorte. Fulano tem sorte, ciclano tem muita sorte, eu não tenho sorte. Aí a definição de sorte foi a seguinte, sorte é igual oportunidade e competência. Então, gente, nós temos que observar nossas oportunidades e que tenhamos competência para aproveitá-las. Porque quando nós reencarnamos, nós já reencarnamos com uma proposta baseada nas nossas qualidades, nos nossos talentos. Então é importante que a espiritualidade não está pedindo de nós algo que nós não tenhamos para oferecer. Ela pede algo que nós temos já. Basta levantar, levantar-se, colocar-se à disposição. A gente vê nesses
esses grandes avatares, o Chico, o Divaldo, quanto eles tiveram de disciplina e têm, né, no caso de Divaldo, até hoje, para ter deixado esse legado imenso. Então a disciplina é uma coisa importante. A espiritualidade tem muita disciplina até hoje. Tudo é disciplina. Então é importante que nós nos coloquemos à disposição e tenhamos confiança. Voltando aqui um pouquinho à Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16, Jesus nos convida a sermos modelos de virtudes e retidão, como se fôssemos faróis a guiar locais de escuridão e ignorância. A luz, ela simboliza a sabedoria, a compaixão que devemos ter para conosco e para com os outros. É muito importante, sabe, de vez em quando nós lembrarmos que nesta vida nós somos a pessoa mais importante de nossa vida. Se nós não nos melhorarmos, nós não melhoraremos o entorno. A evolução, ela caminha junto. Estamos todos unidos, somos todos um. Todas as nossas energias, elas estão fluindo e se confluindo para que um complemente o outro, o talento de cada um possa ser ampliado e auxiliado pelo outro. Então, nossa evolução está ligada à evolução dos nossos irmãos, mas é importante que nós nos priorizemos sim, para que quando nós desencarnarmos, nós não tenhamos esse tipo de negligência para conosco. Bezerra de Menezes, na literatura espírita, esse grande amigo, esse grande espírito, nos convida a profundas reflexões sobre o nosso papel como seres humanos e a nossa capacidade de iluminar o mundo. Ele que foi grande luz para a geração e continua sendo na espiritualidade. Então ele nos convida a nos reavaliarmos diariamente para pontuarmos a nossa evolução de como estamos sendo luz aos outros. É uma questão do próprio Livro dos Espíritos, que está respondida por Santo Agostinho, que nos fala que todos os dias devemos repassar o dia. E repassando esse dia, nós conseguiremos saber se deixamos de agir de acordo com o bem, se o próprio Jesus aprovaria a nossa atitude, mas não nos alfinetarmos, não nos agredirmos, caso não tenhamos conseguido, mas sim nos acolhermos e dizermos assim: poxa, hoje eu estava um pouquinho cansada, realmente eu estava meio sem paciência, mas amanhã eu estarei melhor. O Emmanuel, o mentor do Chico, ele diz que cada criatura na Terra é como se fosse uma centelha divina, que tem a finalidade de contribuir com o mundo e que esse feito poderá ser atingido com a educação e o autoburilamento de nosso ser. É aquela tal da reforma íntima todo dia. E o próprio Kardec, ele nos diz, como um educador que foi, e ele nos diz que devemos olhar a educação além da civilidade e do aspecto cultural. Ele considera prioritária a educação do nosso caráter, ou seja, que criemos um mecanismo de alteração do nosso íntimo, para que possa trazer elementos para a nossa evolução. E ele assim o fez, nessa brilhante jornada aqui na Terra, que deixou um legado fantástico, divisor de águas na era cristã. Nesse período, vou falar alguma coisinha aqui agora, nós que estamos nesse período de transição planetária, é importante que nós tenhamos muita responsabilidade de contribuirmos para que seja mesmo feita essa implementação que ele fala do reino de Deus aqui, que na verdade é o quê? É a energia divina pairando, é a energia divina brilhando. As casas espíritas, as redes sociais que buscam essa melhoria do ser humano, que possam contribuir bastante, exercendo um papel importante neste feito. Aí eu coloquei aqui alguns elementos para a educação, para que nós podemos brilhar nossa luz. Então, um aspecto importante, transformarmos o nosso elemento exterior. Então, sermos agentes de melhoria, onde quer que sejamos aquela vovó que fica em casa fazendo bolinho, cuidando do neto, aquela dona de casa, aquele profissional de inúmeras áreas que existe hoje, Hoje existem muitas profissões novas e que nós tenhamos essa disposição de sermos melhores. Seja um bom dia, um sorriso. Por exemplo, eu que atuo na área da saúde, é muito importante
importante, a gente percebe o quanto as pessoas estão doentes da alma hoje, seja uma tristeza, seja um desapontamento, e é importante que nós tenhamos essa disposição de melhorar. Uma outra coisa que eu pontuei para vocês é que nós silenciemos nossos pensamentos para compreendermos nossos problemas. Às vezes você está numa série de situações trabalhando, correndo, nossa, como eu tenho problema. Mas que problemas são esses? Então tem as técnicas que dizem que saia um pouquinho, esqueça o problema, que aí aparece a solução. Então a espiritualidade está aí a nos convidar a todo momento a despertarmos, aceitarmos os desafios que acontecem em nossa vida como uma oportunidade de evolução. Tem aquele cunhado que é mais chatinho, tem aquela sogra que não tem paciência, que compete, cuida do filhinho, da mamãe, que não cortou o cordão umbilical, mas ela é um fator de evolução para nós. A gente tem que dizer como o Gandhi disse. Perguntaram para o Gandhi assim, mestre, você já deixou de perdoar alguém? E Gandhi responde, olha, eu nunca precisei, porque nunca ninguém me ofendeu. Então, difícil, né, gente? Mas é contar até 10. Educarmos nossos sentimentos para compreendermos a nossa jornada evolutiva. Exercitarmos o perdão, compreendendo que cada um tem um estágio de evolução, como disse Gandhi, e sermos exemplos para as pessoas nesses nossos círculos de relações. Eu pontuei também algumas práticas para desenvolvermos essa nossa luz interior. Como eu disse a vocês há pouco, o mal é a ausência do bem. Então procuremos preencher nossa vida com o bem, para que o mal não encontre espaço, para que o obsessor também não ache graça em ficar perto de você. Essa pessoa só reza, só dá risada, só faz o bem. O que eu vou fazer desse lado? Que ele venha ao nosso Evangelho no Lar, que é a primeira prática que eu coloquei aqui. A prática do Evangelho no Lar é uma coisa muito interessante para os espíritas altamente corriqueira, mas cabe lembrar, é uma grande oportunidade de higienização do lar, semanalmente, onde a espiritualidade se compromete a estar aqui naquela hora, naquele mesmo momento, para fazer higiene das energias que não estão em concordância com o padrão crístico. E ainda assim, nos traz uma oportunidade de auxiliarmos a muitos que estão precisando do nosso magnetismo, que estão precisando tomar consciência da sua nova morada, que é a morada no extrafísico. Eu tinha uma paciente que me dizia assim, Júlia, quando eu faço evangelho no lar, a minha casa fica tão cheia, porque ela tinha evidência, embaixo da pia, em cima do armário, eu vejo entidades para todos os lados e aquilo me traz uma responsabilidade e uma amorosidade, até me emociona, de estar contribuindo para alguém. Então, que seja um momentinho na semana, não há quem não consiga fazer. O evangelho é de uma importância, olha, até me emocionei, muito importante. A prática da caridade, quando você sai de si, você vai ao encontro de outro, uma necessidade muito maior. No mínimo, naquela hora, você agradece aquilo que você tem. Principalmente quando nós fazemos algo para esses que não têm condições mesmo. É muito rico, gente. Também é um exercício. Eu, por exemplo, na minha família, eu cresci junto com meu pai fazendo caridade. Então, na minha vida, eu sempre quis agregar um valor de um trabalho voluntário. Então, não cabe não ter um trabalho voluntário. Então, acho que isso aí a gente pode passar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a família. Fazer trabalho voluntário em família é uma coisa muito linda. Outra prática que eu pontuei é o autoconhecimento. Não há, gente, evolução sem o autoconhecimento. Tem até uma oração no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que a espiritualidade tire o nosso véu para que nós vejamos quem somos, para que nós possamos trabalhar. Se eu não tiver o diagnóstico daquilo que eu preciso melhorar, porque é fácil a gente vir na vida com muitos talentos e tá bom. Agora, desenvolver talentos, trabalhar aqueles que ainda não estão tão evoluídos, esta é a grande sacada. Outra coisa, exercícios respiratórios que equilibram tanto o nosso campo físico quanto mental. Exercícios meditacionais. Muitas pessoas só conseguem fazer meditação guiada. Ótimo! Sempre agrega valor. E sempre, gente, a espiritualidade vai estar presente. Leituras edificantes, a vigília de pensamentos, como eu já contei,
Quando ocorrer um pensamento ruim, lembrar do Vivaldo, substitua por um bom. O contato com a natureza. O contato com a natureza, gente, é muito importante. Outro dia eu estava fazendo um estudo sobre as ondas mentais. Nós temos as ondas beta, de vigília, a alfa, que é as ondas de relaxamento, e as teta, que são as ondas de meditação, que é uma frequência baixíssima em hertz, 7 a 13 hertz. Essa frequência, ela é trazida gratuitamente em contato com a natureza. Então é muito importante nós passarmos pela vida, nos encontrando com a natureza. Tenhamos plantas, passeemos em parque, façamos o que pudermos. E a natureza também não são só a vegetação, não é só a flora, é a fauna, a flora, todo esse campo de energia que está conosco. Um outro e último ponto que eu coloquei para vocês são terapias integrativas. Hoje em dia nós estamos na nova era, né? Essa era de desenvolvimento. Nunca houve tanta opção de trabalho alternativo. Essas terapias estão sendo canalizadas através da espiritualidade por médiums que têm já uma bagagem espiritual para desenvolver essas técnicas. São inúmeras técnicas. Eu seria injusta aqui estar citando alguma, deixando falar inúmeras que são boas. Eu, particularmente, acho uma técnica muito boa, de altíssimo auxílio, altíssima resolução, que são as terapias florais, que são essências de flores, que são energias das flores, atuando em nossos corpos sutis, trazendo consciência através daquela energia que aquela planta traz a nossos corpos sutis, melhorando a nossa capacidade de enfrentarmos o mundo. Uma vez eu estava num centro espírita num trabalho de cura e a espiritualidade nos disse que até em reuniões no plano espiritual, como nós mantemos os nossos corpos sutis, né, óbvio, são muito mais exacerbados e expandidos, a terapia floral é utilizada. E aí, como nós estamos aqui no tema Brilhemos Nossa Luz, eu trouxe 3 linhas de florais para compartilhar com vocês. O floral de Bach, o floral de Minas e o floral de Saint-Germain. Floral de Bach, a essência Holly, Aspen e Star, of Bethlehem, que nos ajudam muito. A posologia varia, 4 gotas, 4 vezes ao dia, 5 gotas, 3 vezes ao dia. Às vezes eu até falo para o paciente, pega uma garrafinha, toma 4 gotinhas de manhã, põe 8 numa garrafinha e leva por dia. Vai tomando. E 4 ao deitar. É uma técnica excelente. A linha do floral de Minas é uma linha que é riquíssima aqui da nossa terra, do nosso país. E eles desenvolveram os florais dos chakras. Então, de conformidade com os sentimentos a serem trabalhados por cada chakra, eles desenvolveram a linha de florais. Então, você não precisa de saber as essências, você pode só prescrever. Fórmula, por exemplo, nesse caso, é a conexão com a espiritualidade, é a fórmula do 7º chakra, que é o chakra coronário. E a linha de Saint-Germain também, que foram pegas de plantas mais, entre aspas, selvagens, silvestres, né, lá da floresta mesmo, elas foram trazidas, canalizadas também, e a essência rosa-rosa, ela nos auxilia. Essa linha do floral de Saint-Germain, ela ajuda muito, muito, muito na nossa escala evolutiva, todos eles. Então agora eu queria deixar uma mensagem especial para vocês, que Jesus abençoe a todos, que permita que com o auxílio da espiritualidade consigamos brilhar nossas luzes interiores, para que nós, evoluindo, consigamos auxiliar a tantos que estão no plano material quanto no plano espiritual, porque muitas vezes a gente acha que a gente só está ajudando aos que estão próximos, que estão na matéria. Mas eu até tenho um grande amigo, o professor Richard Simonetti, que é um grande orador com o qual eu fiz a iniciação na doutrina espírita. Ele dizia o seguinte, as últimas palestras dele, ele dizia assim, eu queria cumprimentar o plano material e o plano espiritual, que muitas vezes o plano espiritual está muito mais repleto de alunos, de necessitados, que nosso dia a dia nós tenhamos sempre essa ideia de que estamos auxiliando, brilhando as nossas luzes, aqueles do nosso plano e aqueles do plano extrafísico. Agradeço muito essa oportunidade que a espiritualidade nos deu para que pudéssemos estar aqui e trabalhando dessa maneira, e eu espero que vocês aproveitem, estou à disposição no meu canal. Fiquem com Deus, fiquem na luz e na alegria.